tudo bem com vocês? Eu sei que vocês estão todos chocados aí o que houve com o Brumadinho, né? Aquele efeito da queda da barragem. Eu gosto às vezes de pegar uns temas atuais só para vocês poderem entender um pouquinho sobre energia e como as coisas funcionam. Algumas pessoas me perguntaram, nossa, que coincidência, que azar, que sorte, um que escapou, o outro que morreu. E aí você vai por esses discursos todos e aí a gente olha e fala assim, simplesmente convergência. Você fala, como até? Não dá para entender esse negócio de convergência. Eu sempre brinco, convergência explica tudo. É brincadeira? Não, é sério. Convergência é um campo de energia que você constrói que não é harmônica. Nenhuma convergência é harmônica. Só para a gente começar a clarear. Já falei várias vezes sobre convergência, mas vou explicar isso. Nenhuma convergência é harmônica, mas ela cria um campo energético. Esse campo energético que é criado, ele tem uma vibração. E essa vibração de energia pode provocar coisas construtivas como coisas destrutivas. Não importa a proporção e não importa o tamanho disso tudo. Entende? Ou o que é esse acontecimento. Mas ele pode provocar qualquer acontecimento. E Brumadinho nada mais foi do que a convergência de todas aquelas pessoas que viviam naquela região, estavam lá, e as pessoas que acabaram chegando e fecharam esse campo energético e provocou aquele rompimento da barreira. Então você vai falar assim, não tinha falhas na barreira, você está querendo justificar que a Vale... Não estou justificando nada, não estou nem falando que a Vale está certa, já vou explicar isso para vocês, mas é a convergência, entende? O fator de tudo aquilo ocorrer, de ter tantas mortes, de ter tanto caos, é um fator explicado pela convergência daquelas pessoas que estavam presentes. Aí você fala, e por que alguns morrem, outros não morrem, ou uns sofrem os danos e outros não sofreram os danos? Porque veja, individualmente, cada um de nós temos uma frequência de energia. Então eu posso estar mais harmônico ou menos harmônico. Vai depender do meu padrão de amor, de fé e de justiça. Tá? Então isso vai dar o meu padrão de harmonia ou não. Então, dentro de uma convergência, existem as vibrações. Então, se eu estiver, veja, uma convergência de 100%, se eu estiver convergindo com esse fluxo de energia em 90%, a probabilidade de eu sofrer os danos violentos daquela convergência é enorme. Vamos supor que dentro dessa convergência a minha frequência esteja vibrando em torno de 30%. Então, a probabilidade de eu sofrer algum dano com essa convergência é muito pequena. Então eu posso escapar de um acidente onde todo mundo morre, só eu saio vivo e por aí afora, entende? Então isso é convergência. Então infelizmente toda essa desgraceira que houve com o Brumadinho, né, todo esse caos que houve lá, é fator humano sim, é fator de negligência sim, é fator de um monte de coisas sim, mas o fator maior foi a convergência de todos que estavam presentes ali na hora, que criou um campo energético e provocou isso tudo. Então existe aquelas pessoas, né, que podem evitar um desastre nessa proporção, como existem as pessoas que acabam chegando, vai fechar esse campo energético e provoca o desastre dessa convergência. Então você vai falar assim, todo acidente, não importa qual seja o tipo de acidente, é possível de ser evitado? Sim. Todo acidente, todos esses caos, todas essas situações que a gente vivencia, é possível de ser evitado sim. Basta a gente sentir qual é a nossa participação dentro dessa convergência. Se eu estou fechando um campo energético, se eu estou contribuindo com essa energia. Porque a convergência ela só acontece, ou o acidente, ou essa catástrofe só acontece se fechar o campo de energia. Se uma pessoa estiver ausente, esse catástrofe não acontece, porque não foi fechado o fluxo de energia. Então, isso é evitável. Então, todo acidente é evitável, porque toda convergência é passível e possível da gente evitá-la de ser formada. Então, como que a gente evita isso? Sentindo. A gente precisa sentir qual é a nossa participação em tudo aquilo que nós estamos fazendo na nossa vida. Entende? Então, a tua empresa, quando você está trabalhando na tua empresa, isso é uma convergência, todos aqueles funcionários, aquela coisa toda, sabe? Um time de futebol é uma convergência, sabe? Uma equipe de venda é uma convergência, uma equipe de turismo, a gente vai fazer uma viagem para Paris, um grupo de turismo quando fecha, mas eu não conheço ninguém do grupo de turismo, não é preciso conhecer.
a nossa energia está vibrando no mesmo padrão. Então a gente converge para um grupo, para um segmento. Por isso que toda convergência é desarmônica, porque ela fecha um grupo, ela isola você do resto. Por isso que nós não podemos estar convergindo com nada. Quando eu tenho um amor numa intensidade alta, eu não converjo com nada, então eu não faço parte das convergências. Então, como é que eu evito as convergências, até? Amando, tendo fé e sendo justo. Procurando manter teu fluxo de energia o mais harmônico possível, porque quanto mais harmônico eu estiver, menor é a minha chance de convergir com qualquer grupo, com qualquer segmento. É assim que se dá esses caos, essas catástrofes, essa coisa toda, tá bem? Então você vai falar assim, então isenta a vale? Não. O que eu reflito quando eu vejo essas coisas, eu sempre analiso e observo de uma forma talvez um pouquinho diferenciada das pessoas. Eu não consigo entender a humanidade, né? Eu não consigo entender o homem, eu não consigo entender a ciência, eu não consigo entender nada desse planeta. Eu não consigo entender a maneira das pessoas desse planeta viver. Eu não consigo compreender como que as pessoas acham que podem prosperar destruindo. Eu não consigo compreender como que as pessoas podem ver prosperidade em destruição. Como que as pessoas podem ver bem-aventurança em caos. Vocês vão entender o que eu estou falando, entende? Veja, o cara ele precisa explorar minério. Tudo bem, mas a gente precisa do ferro para construir a gente precisa do aço, ferro para construir, fazer obras, fazer isso. Eu concordo. Quer dizer, mais ou menos, mas vamos concordar que o planeta precisa, entende? Mas nós precisamos criar estruturas saudáveis para ter prosperidade e bem-aventurança. Como é que você pode extrair esse minério todo, criar aquele lixo todo, infindável? Aí quando eu olho aquilo, eu digo assim, o cara vai fazer o que com esse lixo? O cara daí constrói uma barreira para acumular sei lá quantas 1000 toneladas daquele lixo que é produzido diariamente, que se torna infindável esse lixo, porque se você precisa produzir esse minério de ferro, esse lixo é produzido junto com esse minério de ferro. Então você vê, você tem uma produção praticamente infindável, você vai ter um lixo infindável. Aí você olha assim, tá bom, eu tenho o minério de um lado e tenho o lixo do outro. Aí eu olho para as pessoas e falo assim, gente, vocês vão querer chegar aonde com esse lixo todo? Isso é o momento da humanidade, um momento para a gente refletir, sabe? Você vai numa loja, você compra uma camisa, o cara te dá uma caixa, uma sacola para pôr aquela coisa, aí embrulha aquilo num pacote porque você quer para presente, aí a camisa vem embrulhada num papel, não sei o quê. Aí você chega em casa, você tira a camisa e pega tudo aquilo, amassa e joga no lixo. Se você imaginar como que uma humanidade pode pensar em prosperar produzindo tanta porcaria para sujar a sua própria casa, para destruir a sua própria morada? Não dá para conceber essa maneira de viver. A humanidade precisa refletir, a humanidade precisa, a ciência, né, esses cientistas todos malucos que ficam fechados em laboratórios aí, só fazendo projeto para ganhar dinheiro, eles precisam trabalhar para criar o bem comum, aonde a humanidade possa sim prosperar, onde a humanidade pode sim, sabe, ter bem-aventurança sem produzir o caos. Porque você jamais vai ter bem-aventurança e prosperidade gerando caos. Sabe? Eu quando vi aquele filme me fugiu o nome, mas daquele cara que é do Moby Dick, que o cara ia pescar baleia para extrair o óleo da baleia, para fazer, acender as lamparinas lá de Nova York, dos Estados Unidos, coisa assim, entende? Aí num trecho do filme o cara fala assim, o mundo depende de o quanto vocês caçam de baleia, né? Porque o progresso depende disso. Eu falei, cara, como é que alguém pode pensar em progresso com algo limitado? Então, pensem, você não pode pensar em progresso produzindo essa lixarada que é para extrair o minério de ferro,
colocando toda uma população em risco, colocando todo um planeta em risco. Você não pode pensar em progresso baseado num petróleo que é findável. Ah, mas é findável, tem não sei quantos milhões de barril. Não importa, vai acabar. Você não pode pensar em progresso fazendo isso dentro de um mundo material, extraindo o mundo material. Você não pode pensar em progresso destruindo florestas. Você não pode pensar em progresso, em prosperidade, em bem-aventurança, destruindo vidas. Quando que a humanidade vai acordar? Quando que os homens do poder vão acordar? Quando que a ciência vai acordar? Quando que você vai acordar? Que você não pode continuar vivendo da maneira que vocês estão vivendo. Gente, nós estamos, não é construindo vida no dia a dia, nós estamos destruindo vidas no dia a dia. E não adianta nada você me falar, eu sou orgânico, eu sou vegetariano, eu preservo isso, eu preservo aquilo. Vá se catar com esse discurso. Nós precisamos sim parar de fazer o caos por onde passamos e por onde andamos. Sabe? Você tem um transporte urbano que é uma porcaria, que polui o próprio ar que você respira. Você tem indústria que produz o que você come, que bacana, mas enche os teus rios de lixo para a água que você vai beber. Cara, vocês já refletiram sobre isso? Você tem uma agricultura de primeiro mundo, cheio de agrotóxico, que você vai engolir tudo isso. Aí você fala assim, isso é vida. Como é que você pode prosperar? Como é que você pode pensar em bem-aventurança? Criando o caos. Reflita um pouco sobre a sua conduta. O que você está fazendo com esse teu planeta? O que você vai estar fazendo? Mas até aí, o planeta, eu sou um simples cidadão, não sei o quê. Tá bom, você é um simples cidadão, concordamos e vamos, todos nós somos um simples cidadão. Então, o que você está fazendo com a tua rua? Você já pensou nisso? O quanto você está destruindo a tua rua? Sabe, construindo essas calçadas monstruosas. Será que dá para você construir só um passante para as pessoas passarem e deixar um pouco de grama, terra ali para poder drenar essa água, para poder gerar vida naquilo ali? Olha o que você faz na tua casa. Olha essa tua iluminação, quantas luzes você deixa acesa. Eu sempre falo para as pessoas, quando apaga a luz, tem que mania de economia. Não é mania de economia, não, é mania de ecologia. Porque quando eu apago uma luz, eu estou destruindo menos o meio ambiente. Entende? Quando eu peço na loja, eu não quero pacotinho plástico. Eu não estou simplesmente recusando o pacote plástico. Eu estou auxiliando o planeta a não ser mais poluído e ser mais destruído. Então veja o quanto você pode contribuir nessa tua parte. Veja o quanto você pode fazer para não gerar mais caos dentro desse caos. E lembre-se, é fazendo o teu pequeno, é fazendo o teu pouco que nós iremos fazer o muito. Porque o mundo do Pai não é feito daquilo que as pessoas fazem enormemente, mas é daquilo que as pessoas fazem bem pequenininho, que é cuidar da sua qualidade de vida e cuidar do seu ambiente em que vive. Então, procura dentro do seu próprio lar fazer o menor lixo possível. Dentro da sua vida, juntar o menor caos possível para a gente poder ter bem-aventurança e prosperidades. E um grande amor, um grande abraço aos familiares daquelas vítimas de Brumadinho, não só aqueles que perderam pessoas em Brumadinho, mas todos nós que perdemos com o acidente de Brumadinho, porque muitas pessoas perderam vidas lá, parentes, amigos e histórias. Nós que nem conhecemos Brumadinho, muitos de nós não sabemos nem onde é Brumadinho, nós também perdemos. Você sabe o que nós perdemos? Nós perdemos a dignidade, nós perdemos o respeito pela vida e nós perdemos uma coisa nobre, o amor pelas pessoas. Porque quando a gente contribui com o caos, nós também fazemos parte desse caos. Beijo a todos.